Valorizar os detalhes simples e extraordinários podem marcar nossas crenças e nossa história. Bem-vindos ao Pod Kids, edição especial de Natal. Nós estamos no nosso terceiro episódio e hoje nós vamos falar sobre algo que pode mudar muito as nossas vidas, pode transformar as vidas, que é o Natal e o serviço. Nós estamos aqui com a Saria. A Saria, gente, eu vou ter que pegar uma cola porque ela é muita coisa. Ela é formada em letras, psicopedagoga, pós-graduada em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem, pós-graduada em neurociências e tem certificação em programação neurolinguística. E ela é apaixonada pela educação infantil. Hoje também ela serve como presidente da primária da ala dela. Então ela é cheia de bagagem e eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, Saria. Gina, eu que agradeço, estou super feliz de poder estar aqui com você, de poder conversar e falar algo um pouquinho mais sobre, a educação infantil e poder disseminar um pouquinho mais o nosso conhecimento. Uhum. E ela agora vai falar um pouco sobre a frase, porque a gente abriu o programa com a frase dela. Sim. Sobre os detalhes simples e extraordinários. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, depois da maternidade, eu acho que eu aprendi a valorizar muito mais isso, os detalhes simples da nossa vida, da nossa rotina, do dia a dia. E isso acabou fazendo muita diferença para mim, porque às vezes a gente quer fazer uma coisa muito grande, muito, pomposa, para realmente aquilo ficar na memória. Mas às vezes o que faz com que a gente se lembre da nossa infância é o bolinho, é a torta, é aquele tempinho que a gente estava junto ali quando estava chovendo. Então, porque para mim foi isso que mais marcou, a minha infância. Então, hoje, eu enxergo dessa maneira. É, perfeito. Então, com tudo isso que ela tem a contribuir com a gente vai discutir também sobre o serviço, mas para crianças. Será que o serviço funciona com as crianças? Será que dá certo ensinar e será que dá certo elas aprenderem sobre o serviço? É isso que a gente vai ver e vai conversar com a Saria. O que você acha, Saria? Olha, eu acho que absolutamente. O serviço, assim, tem tudo a ver com a criança. E a criança, ela gosta de poder participar, ela gosta de poder se sentir útil, de sentir que ela está contribuindo com a casa, com a família ou com o ambiente, em si. Uhum. Então, quando a gente pensa em serviço, a gente precisa primeiro aprender a entender como que a gente precisa primeiro entender que a gente precisa ser o exemplo para as crianças, Eu acho que isso, assim, é fundamental, a gente ser o exemplo para as crianças. Porque as crianças, elas aprendem mais vendo, Sim. Como que a gente está agindo, como que a gente está fazendo, como que a dinâmica tá fluindo, na casa. Exatamente. Então, eu acho assim, quando a gente se propõe a ajudar as crianças de uma maneira simples, eu falo assim de coisa simples, sabe? Uhum. Porque às vezes a gente pensa, ai minha nossa, eu vou fazer um serviço, vou fazer um projeto, vou fazer uma coisa gigante. Já vem aquele peso de responsabilidade. Já vem aquela, ai não, dá muito trabalho, eu vou ter que, me preparar demais, vai fazer muita bagunça. Ai não dá, eu não quero tranquilidade, já tô exausta e tal. Então, quando a gente se propõe a fazer algo simples com as crianças, de um serviço simples, deixar na vizinha alguma coisinha, deixar no outro vizinho, um bolo, uma carta ou alguma coisa, as crianças vão se lembrar disso tudo. A gente precisa se lembrar que as crianças têm memórias, sabe? Elas têm memórias, elas vão se lembrar das coisas no outro dia. A gente pode conversar com elas no outro dia. Você lembra que a gente fez aquilo? Olha, que a gente fez o serviço. Isso chama servir ao próximo. E acaba criando empatia. Uhum. E é interessante porque elas vão criar memórias tanto boas quanto ruins. Então, que a gente consiga colocar muito mais memórias boas e produtivas para que as ruins não se tornem o centro a ponto delas ficarem deprimidas no futuro, se tornarem adolescentes ou adultos deprimidos com depressão por vários motivos. Mas que as memórias boas sejam tão fortes e poderosas
aí o serviço tem esse poder, quando a gente serve o outro tem esse poder de força, que possa diminuir o suficiente o que foi o ruim, para que elas sejam emocionalmente fortes também, né? Sim, e é o que a gente mais deseja, né? Pelo menos, né, a gente como pais, a gente espera que os nossos filhos sejam mais fortes, a gente procura isso, né? A gente deseja, a gente tem esse sentimento, esse desejo muito forte dentro da gente. E eu gosto sempre de lembrar que quando a gente se propõe a ajudar as crianças, ou ensinar as crianças a ter empatia e ajudar o próximo, quem se beneficia com isso somos nós. Exato. Né? Por mais que a gente fale, estou fazendo isso para ajudar, para ensinar a criança a ter empatia, mas não tem como a gente não fazer isso e acabar não sentindo bem, né? Ai, nossa, tô cansada, servi muito hoje, né? Não, aquilo, parece que... Ai, tá bom, fiquei cansada. É um cansaço mas gostoso, é um cansaço bom de, poxa vida, fiz uma coisa diferente, né? Valeu a pena. E isso tem muito a ver, eu acho que com a ancoragem, né? A âncora que a gente acaba querendo deixar para os nossos filhos. Por exemplo, assim... como você falou, né? A gente acaba criando memórias boas ou também a gente pode né, deixar com que as crianças acabem ficando com memórias ruins, né? E a gente não quer isso, né? Mas quando a gente tem a ancoragem, quando a gente tem uma base, a gente entende aquilo que a gente gostaria de fazer com as crianças, a gente tem essa decisão, tem essa atitude, elas vão se lembrar. Exato. Elas vão ter mais memórias positivas, eu acho que do que negativas, né? É verdade. E isso fazendo coisas simples. E é interessante que a gente aprende isso já nas escrituras, né? Que fala que quando estáis a serviço do vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Sempre que a gente faz algo por alguém, a gente está fazendo algo para Deus, né? E isso nos aproxima também de Deus, porque só vem sentimentos bons. Às vezes, a gente é um pouco desafiado, porque às vezes a gente vai fazer algo bom para alguém e a pessoa recebe de uma maneira ruim. Já aconteceu comigo algumas vezes. Uma delas, eu fui comprar um salgado para uma pessoa que estava na rua, olhando para a lanchonete. Ela estava sentada, virada de frente para a lanchonete, só olhando todo mundo comendo e ela não. E eu tinha o dinheiro contado. Eu podia comprar, eu era adolescente, eu podia comprar para mim 2, que era só o que eu tinha, ou um para mim e um para ela. E eu estava morrendo de fome. E eu comprei para ela, só que ela não quis. Ela queria uma cerveja. Ela falou, eu não quero, eu quero uma cerveja. Eu falei, não, mas cerveja eu não vou comprar. Eu tô te dando, mas eu não quero. Ela falou assim, não, mas você não tá entendendo. Eu já tenho 30 e tantos anos, eu posso tomar. Eu falei, tá bom, mas eu não vou comprar porque é uma coisa ruim. E ela não aceitou, ela me devolveu o salgado. Aí eu fiquei tão frustrada, eu falei, poxa, já foi difícil eu decidir abrir mão, né, do nosso egoísmo ali, pra dar pra alguém, porque ela precisava, e ela ainda recusou o meu esforço. Mas a gente tem que saber lidar com isso também, até pras crianças, né, a gente tem que ensinar que a gente vai servir as pessoas, independente de como elas reajam, a gente tá fazendo a nossa parte. A gente tem que fazer porque a gente aproxima de Deus. E é uma forma de ensinar que a gente não precisa ficar tendo reconhecimento o tempo todo. Porque também, senão a gente vira uma pessoa egoísta, que tudo que faz tem que ter um reconhecimento. Exatamente. A tão famosa troca-troca, né? Exato. Você me dá isso, eu recebo isso. Eu te dou aquilo, mas você também me dá isso. Eu acho muito engraçado e até interessante, né? Porque às vezes a gente acha que as coisas precisam ser uma matemática. E não precisa ser uma matemática, né? A gente distribui amor, a gente compartilha as coisas, a gente divide as coisas, mas isso não quer dizer que as pessoas vão fazer o mesmo. E isso vai muito ainda além da nossa expectativa, então a gente precisa trabalhar isso muito bem. E engraçado que as crianças, é algo assim que eu tenho percebido já há um tempo, as crianças, elas compartilham muito mais com quem elas conhecem. Porque eu acho que está mais ligado à conexão, né? Ela tem aquele sentimento, né, de
já conhece a pessoa. Com quem ela não conhece, ela compartilha. Mas não é igual. Então, às vezes a gente acha, ai, filho, vai lá, divide o brinquedo, né? Precisa, o amigo tá aqui. Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Olha, a gente vai ensinando devagarinho, passo a passo. A criança tem empatia. Não fica, tipo, uma cobrança muito forte e ela é desconhecido, ela não se sente tão à vontade. Ela não se sente tão à vontade. Por que ela não se sente tão à vontade? Ai, minha filha não é boa, minha filha não gosta de dividir, minha filha nunca vai compartilhar nada, ai, minha nossa. Não, a gente precisa entender que isso tem muito a ver com a maturidade. Né, das crianças. As fases das idades, né? Tem uma fase que é mais egoísta, que é natural, mas você vai ensinar, só que com o entendimento de que, calma, ela ainda não tem essa maturidade total, ela está adquirindo. Isso, né? Às vezes nem nós, né, adultos, temos tanta maturidade, assim. E você tá conversando com a criança ali de 5 anos, mas às vezes eu falo, né, para os meus filhos, né, quando eu tô muito brava, assim, e eles... sei lá, deu algum ruim ali no brinquedo, pegou e falou que ia emprestar e depois falou que não ia mais e tal. E aí eu falo assim, minha nossa, olha, você só tem 6 anos de idade e você tá agindo dessa maneira? Como assim? Você tem tudo isso, você tem 9 anos e você tá fazendo isso, como assim? Assim, eu faço isso, eu falo isso, aí eles ficam me olhando assim... O que sua mãe tá fazendo? O que minha mãe tá na boca? Mas eu faço isso pra mim poder entender que ele só tem apenas 5 anos, que ele só tem apenas 7 anos, 9 anos. Eles são muito novinhos mesmo. São muito imaturos. É verdade, a gente vai aprendendo, né, enquanto educa. Mas, linkando isso com o Natal, né? Porque o Natal, ele é um tempo de lembrar que Jesus Cristo foi o maior exemplo de serviço, por exemplo, né? A gente está falando aqui nos outros podcasts também sobre os atributos de Cristo e como que a gente faz para ir lembrando e fazendo. E aqui nesse caso, que o nosso tema é sobre serviço, né? É um grande atributo de Cristo, o serviço. Ele fez isso durante todo o seu ministério aqui na Terra. Sim. Então, como que ensinar as crianças a servir ajuda realmente a plantar nelas a simpatia, essa gratidão, esse amor ao próximo? Ajuda. Absolutamente. Por quê? Mas a gente precisa entender que às vezes não vai ser da maneira como a gente espera, planejou, ouviu eu sempre brinco, né, na propaganda da margarina, da família feliz. Da família feliz, de tudo, né, saindo perfeitamente como a gente esperava, né. O bom é que, assim, né, no Natal, a gente consegue se lembrar um pouco mais, né, de Jesus Cristo. Eu acho que a gente tá um pouco mais... Abaixou um pouco mais a adrenalina, a gente tá um pouco mais aberto também, né, com as pessoas. Isso, e também tem muita... tudo à nossa volta faz com que a gente compartilhe também as coisas. A gente vê as propagandas, a gente vê as coisas de Natal, então assim... E sem contar que a gente, né, claro, assim, não todo mundo, né, falando de uma forma assim mais, né, geral, as pessoas abaixam mais a adrenalina, elas ficam mais tranquilas, elas diminuem mais o ritmo, acho que da vida, da rotina, e quando isso acontece, a gente consegue relaxar mais e realmente se lembrar um pouco mais. A gente se lembra, acho que durante o ano, a gente se esforça para se lembrar. Sim. Mas no final do ano, a gente está mais relaxado. Então, a gente consegue ficar um pouco mais tranquilo para se lembrar de Jesus Cristo, para se lembrar do nosso propósito, as pessoas estão mais abertas a receber porque é Natal. Tudo eles falam, é Natal, não é? Tipo, esquece tudo que você viveu de ruim. Agora é Natal, se permita, né? Sentir o amor, não sei o quê. Então, acho que pelas pessoas estarem mais propícias, mais abertas, é mais fácil também de agir, né? De quebrar o coração duro. Elas se permitem deixar o coração mais leve mesmo. Eu acho que sim. Né? Aí acaba dando uma facilitada aí, e pra gente poder fazer mais, né? E que experiências que você tem para falar com a gente aqui sobre atos de serviço quando você era criança, ou o que você fez também com as crianças, seus filhos? Você tem alguma experiência sobre isso? Olha, é muito interessante, assim, eu amo o Natal, adoro fazer as coisinhas com as crianças no Natal,
A gente gosta de fazer bolachinhas de Natal, biscoitos, cartinha pro Papai Noel e tal. A gente gosta, assim, de enfeitar, fazer árvore de Natal juntos, né? Tem um filho que monta, um que faz um negócio, e o mais velho, ele só vai lá e... Põe a estrela. Ai, não acredito. Só traz o tlim que dele. vai tudo um saco, né? Tudo porque ele já é adolescente, né? Já tem 12 anos. Mas essas são as experiências, assim, que eu procuro fazer com as crianças. Não é nada demais, uau! Mas é que, pra mim... faz a diferença essas coisas pequenas, né? Até porque eu não consigo fazer uma coisa muito, né, extraordinária, uma coisa maravilhosa, uma coisa grande. Assim, né, não sei como fazer, assim. Eu acho que, pra mim, o valor é nas coisas simples. Sim. Então, é isso que eu tento passar, pelo menos para as crianças, porque eu não tive isso quando eu era criança. Eu não tive aquela coisa de Natal, porque a minha mãe acabou, né, criando a gente sozinho. Então, eu sou, tipo, a 8ª filha. Nossa, meu pai faleceu, 8. Ah, você é a última. Eu sou a última, eu sou a mais nova. Meu pai faleceu e a minha mãe criou a gente sozinho, mas os 2 irmãos mais velhos são por parte de pai. Então, eles são mais velhos, né? E os meus outros irmãos também são mais velhos. Então, assim, todo mundo já acabou tendo a sua vida, foi casando, foi saindo de casa e acabou ficando mais eu e meu irmão em casa. Então, assim, a gente sempre teve uma vida mais difícil, né? A gente era muito simples, muito pobre. Então, a gente, né, não tinha aquela coisa de Natal, né? Eu me lembro que eu via as coisas de Natal, as culturas de Natal, tinha aquelas experiências de Natal quando eu ia na casa de um parente ou na casa, né, de alguém, assim. Sim. Então eu falava, nossa, isso que é Natal, nossa, que legal. E hoje, assim, eu tento fazer um pouquinho com as crianças porque eu gosto, né? Porque pra mim, fez falta pra mim, né, quando eu era mais nova isso. Eu queria, né, ter tido isso. Então, eu faço isso para as crianças, para eles terem uma memória, um sentimento, se lembrarem de Jesus Cristo, da importância que é dessa época. Sim. Não só presentes, né, ganhar presentes, mas sim se lembrar do nascimento de Jesus Cristo, que Jesus Cristo também foi criança, né, ele não nasceu adulto. Exato. Então, que ele serviu, que ele amou, que ele não julgava as pessoas, né, que nós somos filhos de Deus, né? Sim. Que a gente precisa aproveitar que nós temos esse conhecimento da igreja verdadeira e fazer um pouco e fazer um pouco mais, como é que eu posso dizer? E fazer sentido um pouco mais na nossa vida. Sim. E fazer com que isso seja diferente, sim, né? E até pra gente poder compartilhar e espalhar para as outras pessoas também. Você já teve alguma história, assim, que vocês foram fazer algo por alguém nessa época de Natal? Foi um ato de serviço? Olha, é engraçado porque a gente tem, né? Tem uma história que a gente comprou as coisas para fazer sanduíche pra gente entregar para as pessoas na rua. E acho que isso foi o ano passado, um outro ano, não lembro. E acabou que eu não entreguei. Você fez? A gente fez, a gente não entregou. E até hoje as crianças me cobram. Eu falo, mãe, a gente tinha que ter feito aquilo, né? A gente tinha que ter entregado o sanduíche para as pessoas na rua. Como assim que a gente não... Eu não sei o que aconteceu, a gente acabou viajando, a gente ia comprar, sim, sabe? E a gente não entregou. Então, tipo assim, foi tudo por água abaixo, o plano, deu tudo errado, e sabe? A gente se sente frustrada, e eu fiquei assim, gente, deu tudo errado. Poxa vida, que exemplo que eu vou, né, deixar para as crianças. O que eu vou fazer, né? Mas depois a gente pegou os brinquedos, falei, gente, o que dá é assim, ó, vamos recolher os brinquedos aí, cada um pega alguma coisinha, mas e a gente vai doar. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, não é pra doar brinquedo quebrado, né? Porque você gostaria de receber um brinquedo quebrado, um brinquedo sujo, uma coisa, sim, que você vai ligar o botão, o negócio não funciona? Ai, não dá, né? Então vamos tentar, né, fazer um desapego aí, alguma coisa pra gente... Como eles encararam? Foi difícil? Foi difícil. Eu falei, olha, se tem alguma coisa que você realmente não queira doar, tudo bem, não tem problema. Mas eu também vou doar algumas coisas, né, porque só a gente que vai doar, você não. Tá de boa. Você tá de boa, né. Então eu falei, ó, essas aqui são coisas novas, essas aqui são coisas, né, que boas, que dá pra pessoa usar, tal...
E então tem brinquedo, né? Então eu vou fazer, né, a doação de roupas. E eles pegaram os brinquedinhos deles, separaram, tudo bonitinho. E eles entregaram, assim, foi muito legal, foi muito gostoso. Sempre Porque no final é bom, né? até hoje eles falam assim, nossa, mamãe, cadê aquele meu brinquedo lá da patrulha canina, tal? Ai, a gente doou, né, pras crianças. Agora teve o negócio do Rio Grande do Sul também, né? A gente também fez mais doações e eles lembram. Ai, mamãe, olha só aquele meu brinquedo de espada, de carrinho, de... Ai, foi... Eu falei, nossa, será que a criança que pegou o seu brinquedo, ela tá gostando? Ai, eu acho que sim, porque aquele brinquedo era muito legal, sabe? Então a gente acaba criando assim, né? Será que a pessoa gostou? Será que ela ficou bem? E é bom ver que, por exemplo, a gente pode encontrar essa resistência, né, das crianças sobre servir o próximo. Porque o servir exige um sacrifício nosso. A gente tem que sair do comodismo, né? Tem que ser um pouco desconfortável. Normalmente é desconfortável para que a gente comece a agir. E para as crianças também até você fazer. Quando você faz, é uma delícia. Você fala, ai, gente, seu coração preenche. Mas para começar, às vezes é difícil. E às vezes, né, quem tem criança em casa, adolescente pior, eu acho, mas cria uma resistência para fazer servir ao próximo. Ah, eu não quero dar um brinquedo meu, né? Não quero. Não quero. Aí faz um bolo. Mas por que tem que dar? Não pode comer tudo. Tudo, né? Aí às vezes eu fazia coisa para levar na igreja, uma comida, alguma coisa assim. Mas não é justo, você vai levar e já ficar sem. A gente não vai pegar nem um pedacinho. Né? Às vezes eu fazia um pouco a mais e deixava, mas às vezes não. Por quê? Porque eu queria que eles aprendessem também que nem tudo é pra gente. A gente faz pelos outros e que nem sempre vai ter uma recompensa. Né? Às vezes eu fazia porque... Sim. Mas às vezes não. Então, pra ensinar. E eles não vão aprender se a gente não ensinar. E mesmo que tenha resistência, a gente tem que continuar ensinando. Faz parte do processo. Exato. Eu, às vezes, eu fico conversando, né, com meu marido e eu falo assim, olha, não é porque você falou uma vez que tá tudo bem, que tá tudo certo. Não é. O processo de educação, o processo de ensinar leva tempo, dá trabalho, não é simples. E o mais engraçado é assim, que para as crianças aprenderem a gostar, de compartilhar, aprenderem a ter empatia, precisa ser prazeroso para elas, precisa ser gostoso. Não dá para você forçar, vamos lá, a gente tem que servir, a gente tem que fazer as coisas. Vai criar um trauma, não vou querer fazer. Né? Já fica assim, né? Então, você precisa criar um ambiente propício para a criança, né? Montessori sempre fala isso, né? A gente precisa criar um ambiente para as crianças. Sim. Então, a partir desse momento que a gente cria esse ambiente, faz com que seja fácil, agradável, legal para ela servir, para ela colocar mesmo a mão na massa, fazer o sanduíche, separar o brinquedo, separar a roupa, separar o sapatinho que ela pode doar para alguém, faz com que a criança se sinta importante, faz com que aquilo acaba criando uma forma de... uma forma positiva, né, dessa parte, não uma coisa assim obrigatória, que realmente nossa, tem que ir no Natal, vou ter que dar todos os meus brinquedos, minha mãe vai entregar todos os meus sapatos, minha mãe vai fazer eu ficar fazendo um monte de coisa que eu não quero fazer, sabe? Então a gente precisa entender isso, e não é fácil, é complicadinho. E o estímulo, né, que você comentou sobre estimular, criar um ambiente, criança, qualquer um tem que se sentir estimulado. E quando a gente está ensinando, educando, isso tem que ser muito presente, porque o cérebro não aprende sem estímulo. Não. É a mesma coisa. Então, todos são capazes de fazer. Claro que tem uns que têm algum problema no cérebro, alguma deficiência, algum transtorno. Ainda assim, eles têm capacidade, dentro do transtorno deles, eles ainda têm capacidade para algumas coisas. Mas, no geral, todos podem, só que eles têm que ser estimulados. E, às vezes, a gente consegue fazer isso falando sobre isso com mais frequência. Se a gente deixar para falar, por exemplo, que a gente tem que fazer um ato de serviço só no Natal, eles vão aprender, então eu só faço bem no Natal. Então, vou chegar o Natal, eu faço, pode deixar. A gente pode sempre estimular o ano inteiro, falar sobre, quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais natural fica.
E aí mais fácil é de criar um hábito. Agora, você pode deixar para o Natal coisas mais especiais, para se tornar aquele momento de Natal mais tradicional. Sim. Faça durante o ano, mas olha, no Natal a gente vai fazer uma coisa muito legal, muito diferente. Que porque vai ser o Natal. Exato. Né? Porque é o Natal. Não deixa só para o Natal fazer coisas, mas você pode dar ênfases diferentes, né, durante o ano, né? Uma coisa não pode excluir a outra. Claro, não, sim. Tem uma frase que diz assim, né, pesquisas, na verdade, falam que pesquisas mostram que crianças que aprendem a servir desenvolvem maior autoestima, resiliência e empatia. E mais do que isso, elas sentem alegria ao ajudar. Eu acho que o serviço, ele combate a depressão, ele combate as tristezas, as aflições, porque a gente deixa de olhar para os nossos próprios problemas e ver que muita gente está precisando, está em situações muito piores. E o serviço preenche esse lado, que deixa a gente deprimido, né? Eu acho importante. Faz bem, né? Tem aquele sentimento, a gente acaba tendo um sentimento bom dentro da gente. E quanto mais a gente repete essas situações, o cérebro da criança ele vai se acostumando, né? Sim. Então, sempre situações repetitivas ou situações mais super significativas. Sim. Eu acho que isso faz com que a criança tenha mais aquele sentimento, o estímulo de poder ter empatia para servir, para gostar, porque ela vai ter tido bons exemplos, experiências boas, né, mais positivas, né, de servir. Não vai ter sido uma coisa pesada, obrigada, né? Então... Sim. E é com coisas simples, né, como você diz. Não precisa ser nada mirabolante, mas começa dentro de casa, você vai, ajuda um irmão, ajuda em casa a fazer uma coisinha. Eu falo que até um sorriso é um ato de ajuda, né? É difícil você falar com uma pessoa que tá sempre com cara brava, carrancuda. Isso parece que vai deprimindo a gente junto, né? Só você vai falando, você fala, nossa, a pessoa não tem uma reação feliz, eu acho que eu tô fazendo mal pra ela. Né? Diferente quando você fala com uma pessoa que sorri todo tempo. Porque ela sorri. Então, pequenas coisas são atos de serviço. Você ouve uma pessoa que quer falar bastante, às vezes você também quer falar, né? Aí, mas aquele momento ela quer, deixa ela falar. Isso é um ato de serviço. É um ato de serviço. Né? Então, a gente olhar para o outro com mais empatia, ver a necessidade do outro e ensinar essas pequenas coisas para as crianças, né? Sim, as crianças, elas têm uma percepção muito rápida do ambiente. Elas absorvem o ambiente em si muito rápido. Eu costumo dizer que elas são como umas esponjinhas, sim, sabe? E qual é o seu cardápio? O que você oferece na sua casa para sua criança? Se o cardápio que ela tem disponível, se o cardápio que ela tem disponível são, ai não, agora não dá, ai não, desse aqui dá muito trabalho, não vou fazer, não, você vai fazer muita bagunça, não, vai destruir a minha cozinha, acabei de limpar a minha cozinha, não encosta o pé. É verdade, isso aí eu tô me identificando. Ai, gente! Então, assim, o que você tem de prioridade na sua vida? O que é importante pra você? Né? Porque elas não vão ser crianças pra sempre. Não vão ser. E a gente que tá tendo já os filhos mais velhinhos, que já estão, né, crescendo, já estão adolescentes, a gente vai percebendo isso muito melhor. Eu gosto de falar assim que a maternidade, ela mudou a minha vida. Sabe? Ela me fez enxergar que existe um outro mundo das crianças que os adultos não conseguem, acho que não conseguem ver. Eu acho que elas precisam ser mais respeitadas, mais amadas, como Jesus Cristo amou as crianças, né? A gente olha muito elas como mini adultos e elas não são. Ou como elas precisam ser arrumadas, elas precisam ser corrigidas o tempo inteiro, como se elas como se elas estivessem vindo para nós de uma maneira que elas precisam ser consertadas, né? E não é bem assim, né? As crianças, eu acho que cada filho vem pra gente da maneira que ele deveria vir,
né? Não tem assim, ai, meu filho, não, porque você não conhece o meu filho, não, porque o meu filho você não sabe o que o meu filho é. Não, isso não funciona com o meu filho. Não, o meu filho é diferente, sabe? Então, assim, as crianças, elas vieram para nós da maneira como elas deveriam vir, da maneira que o Pai Celestial mandou pra gente, da maneira que nós precisamos. O que essa criança tem que eu fico nervosa, que eu fico estressada, o que ela quer transmitir, que o Senhor mandou ela pra mim, mas por quê? Que eu tenho que aprender, o que eu preciso aprender com isso tudo que tá acontecendo? Por que eu preciso ter paciência o tempo inteiro, né? Ou, nossa, por que aquela pessoa é tão calma e eu não consigo ser calma assim, né? Sim. Então, você é a mãe que deveria ser pro seu filho. E o seu filho veio do jeitinho que ele deveria vir. Então, eu defendo muito, assim, eu tenho muito isso, assim, muito grande no meu coração, que a gente precisa entender um pouco mais o lado das crianças e respeitá-las, né? Sim. Porque elas têm vontade. Elas são um ser humano diferente da gente. Elas não precisam estar ali para atender as nossas expectativas. Ou se eu deixei de trabalhar, ou se eu estou trabalhando para ficar em casa com a minha mãe. Essa conta não tem que ser da criança, né? A gente precisa ter isso muito bem organizado na nossa mente e muito bem decidido. Se eu decidir trabalhar, se eu decidir fazer alguma coisa fora de casa, eu preciso estar bem, porque se eu estiver bem, o meu filho vai estar bem. Sim. Ele vai me admirar por fazer aquilo, né? E da mesma maneira, se você decidiu não trabalhar por N motivos, né? Que venhamos ao caso, né? Também não vamos julgar. É muito desafiador também uma mãe que fica em casa, porque ela precisa aprender a se descobrir além de ser mãe. Sim. Então, né, não é fácil mesmo. E é um desafio enorme, é um desafio, né? muito grande. Então, a gente precisa entender que, independente das nossas escolhas, né, a gente não pode deixar conta para a criança não tem que acertar, não tem que cumprir com as nossas expectativas. A gente precisa fazer o nosso melhor para que ela faça o melhor dela no mundo, né? Isso eu acho muito, muito importante. Exatamente. E agora, no Natal, que a gente comemora, né, o nascimento de Cristo e tudo mais, por que imitar Cristo? Por que servir como Cristo? E por que dar tanta ênfase assim mais no Natal? Por quê, né? Porque eu acho muito bonito isso. Por quê? Porque Jesus Cristo é a melhor pessoa, né, gente? Que veio nesse mundo, que melhor demonstrou o ato de serviço, que melhor demonstrou o amor dele para as pessoas, né? Eu acho muito engraçado, assim, a gente lendo as escrituras, vendo as escrituras, ele não falava não. Ele falava o não de outra maneira. E eu acho isso muito... chamava atenção de uma forma que a pessoa tinha vontade de melhorar. Exatamente! Né? E isso, assim, gente, eu acho incrível, né? A gente, às vezes a gente chama atenção ou a gente briga com as crianças de uma forma que fala, minha nossa, a criança vai ficar ou você acaba de vez com a autoestima, né? Ou você deixa ela com raiva. Quando alguém te corrige, você fala, nossa, muito obrigada por você ter me corrigido, eu estou me sentindo muito melhor. Era tudo que eu precisava, era você ter me corrigido, falado que eu fiz está completamente errado. É assim que a gente se sente? Não é assim e não é diferente com as crianças, não é. É verdade, tem razão. E a gente sabe, né, que a gente tem que servir o próximo ano todo, né? Mas no Natal, traz um significado diferente, como a gente tem falado, porque é um momento que a gente tem os olhos mais voltados a Jesus Cristo, né? Natal e Páscoa, né? São os momentos que a gente mais, assim, são as celebrações realmente voltadas a Cristo, né? Um porque ele nasceu e o outro porque ele ressuscitou. Então, nossa vida tem que ser centrada em Cristo. E por quê, né? Porque ele é o nosso Salvador, todo esse plano que a gente vive é por causa dele, porque ele salvou a humanidade. Sem ele a gente
não tinha mais nada para fazer. Porque ele deu exemplo primeiro, né? E deu exemplo. Ele mostrou pra gente como deve ser feito, né? Ele mostrou que é sem julgamentos, sem brigar, sem falar alto, né? Ele não gritava com ninguém. Exato. Ele não brigava com as pessoas. Então, assim, quando eu me lembro disso, como é que a gente conversa com uma pessoa fora de casa? Como é que a gente conversa com uma criança fora de casa que você nunca viu, que você não sabe quem é? Como é que você conversa? Você conversa, você toma cuidado. Você vai tomar cuidado, você fica ali, você poderia pegar aquele copo. Olha, o que você tem? Por que você tá chorando? A gente tem uma atitude diferente. Então, se a gente vai ter essa atitude diferente com outra pessoa, por que a gente também não pode ter com a nossa família em casa? Que é também um ato de serviço. A gente falar com bondade, falar com tato, é um ato de serviço, né? Se a gente faz o contrário, você tá estimulando o lado errado, vamos estimular o lado certo, né? Você está espantando o espírito e chamando o outro espírito pra dentro de casa, não é isso? Não é isso que a gente quer. Exatamente. Então a gente precisa que Cristo realmente seja o centro do nosso lar, né? E servir a Ele, se a gente está preocupado, né, com a data do nascimento de Cristo, ele tem que ser o centro. Como que eu posso demonstrar isso para ele? Que eu amo ele? Como? Servindo. Não tem a melhor maneira de você mostrar, né, o seu amor, né? Servindo, ajudando o próximo, fazendo aquilo que você pode fazer, né, pelas pessoas, né? Não precisa ser algo, né, extraordinário, algo muito grande. Precisa ter a boa intenção, precisa ter o desejo e você precisa ter a ação de realmente fazer, né? Eu acho que é muito isso. Exatamente. E quando a gente faz aniversário, a gente ganha presentes, né? A gente gosta de ganhar presentes, é uma celebração. Agora a gente está fazendo aniversário de Cristo, né? Não é a data que ele nasceu, mas é quando a gente comemora. Celebração. Que presentes a gente pode dar para Cristo? Acho que isso é uma coisa legal para ensinar para as crianças. Que presente você pode dar para Jesus Cristo que não está presente aqui, fisicamente? Ele não está na sua frente, mas a gente celebra ele. Que presentes a gente pode dar, né? E aí, estimular isso. Lembrar, ler a escritura que fala que quando a gente serve o próximo, a gente serve a Deus, né? Então, esse tipo de coisa presente... simples, gente. Coisa simples. E se, por exemplo, as crianças estão tendo algumas dificuldades dentro de casa já, de relacionamento, de serviço, já dá essa puxadinha lá, né? Já com o irmão, com o pai, com a mãe. E isso já começa dentro de casa. Aí a gente vai estendendo lá fora. Não tem como a gente amar o próximo sem servir o próximo. Não tem de maneira nenhuma. O amor nenhuma. Não vem sem o serviço. Não tem. Gente, assim, é muito difícil. Não sei quem consegue fazer isso. Mas as experiências que eu tive, que eu conheço de outras pessoas, a gente só consegue amar melhor a Deus, a gente só consegue entender o nosso propósito de estarmos aqui como filhos de Deus quando a gente consegue ter esse ato mais altruísta, de amar, de cuidar, de se preocupar mais com o bem-estar da outra pessoa. Será que tá tudo bem na casa dela? Será que eu posso ir lá, né? Levar alguma coisa? Mandar uma mensagem. Será que eu posso mandar uma né? mensagem? Hoje ligar é muito difícil, né? Quando alguém liga e fala, nossa, me ligou, aconteceu alguma coisa? Eu só mandar uma mensagem. Tá tudo bem, só tô ligando pra tudo bem, tá tudo certo. Exatamente. E é legal porque tem uma vez que a gente fez uma reunião familiar que era, eu acho que falava sobre obra missionária, né, na época. E aí a gente fez um ato de serviço. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, agora vocês vão usar o celular da mamãe e do papai e vocês vão mandar uma mensagem para um amiguinho seu que não é membro da igreja. Ai, que legal. E aí vocês vão chamar eles para ir para a igreja. A gente vai estar fazendo obra missionária e vai estar servindo ao próximo, porque eles não sabem que isso é um serviço ao próximo. Mas porque você está tentando trazer eles a Cristo, né? E elas mandaram, e uma das amiguinhas foi. Olha da só, minha que mais legal! Dela não pôde ir, que ela chegou compromisso, mas a da outra foi com a família.
Eles não se batizaram, nada, mas eles foram. Mas foi plantada a semente ali, né? De alguma forma. Então, uma coisa simples, foi ali na hora, vamos fazer isso agora. E isso também é uma coisa legal da gente reforçar para as crianças, né? No Natal, especialmente porque é uma época que o tempo está passando e acabou o Natal, passa rapidinho, né? Vamos fazer agora, não vamos esperar para fazer depois. A gente tem muito essa mania, né, de procrastinar. Mas e depois a gente não faz, não adianta, não faz. Tempo passa, você não fez, você se sente frustrado porque você não conseguiu. As crianças te cobram, porque aí você sente um lixo, porque as crianças te cobram. Aí você olha assim, todo mundo fazendo boa ação, tudo acontecendo, e você lá, gente, só eu que não fiz boa ação. E é uma coisa que eu tento me policiar, porque a minha vontade maior é de não fazer nada. Acho que é vontade de muita gente. Ai, gente, que preguiça. Eu acho que muita gente... Olha, a minha vida é muito difícil, é muito complicada. Não, pra que complicar mais? Eu preciso descansar. E se eu for na onda, eu realmente vou deixando pra lá. Então eu tento me policiar. Fico assim, não, eu preciso que as crianças aprendam, eu preciso que elas tenham boas memórias, especialmente nessa época, para que sejam tradições boas. Eu preciso fazer. Então, muitas vezes eu faço coisas forçadas para criar um hábito. Não é porque eu não quero fazer. Eu acho que não é nem forçar. Você acaba criando possibilidades. Exato. Por quê? Porque criando você tem que fazer maneiras, porque senão, se você não começar, o negócio não vai pra frente. Se você não criar a oportunidade, se você não fazer nada, a oportunidade acontecer, ali a coisa não flui, assim, o negócio não vai muito pra frente. Exatamente. Então precisa, é o nosso papel de pai e mãe, né? A gente tem que fazer. Na primária, a mesma coisa. A gente não é mãe e pai deles. Mas a gente tem que estar o tempo todo estimulando eles. A gente está lá ensinando o tempo inteiro o ensinamento do Evangelho. Sim. Se eles não estão vendo, assim, se a gente não transmite isso no nosso semblante, a criança entende tudo nesse sentido. Sim, entendi. A gente passa quando a gente está desorganizada, a gente passa quando a gente não preparou, a gente passa quando... A criança sabe quando você não está preparada. Exato. Ela sabe, ela sente que o ambiente não está preparado, que está todo mundo desorganizado ali. Ela sente, é muito nítido. E aí começa a ter aquele, né, na primária começa aquela loucura, né? As crianças... é a mesma coisa em relação ao que a gente faz. Então, se a gente não aplica na nossa vida, elas podem ouvir o que a gente está falando e até acreditar, mas não vai ser igual se você ensinar realmente porque você aplica aquilo na sua vida. É totalmente diferente. E elas já sentem diferente também, quando é uma coisa real, né? Sim, elas sentem muito. Isso é muito legal. Mas a gente tem aqui dicas para ensinar o serviço para as crianças, né? Porque acho que muitos aqui devem ter alguns problemas de falta de ideia, ou como é que eu posso começar a estimular as crianças em casa, que eu tenho dificuldade, ou eu nunca fiz e quero fazer, né? Então, algumas dicas. Primeiro, torne o serviço divertido, foi o que você falou. Tem que ser prazeroso. Chata, gente, não dá. Exato. O chato vai criar trauma. Vai criar trauma, você não quer memória ruim, você quer memória boa para as crianças, né? E quer que isso estimule elas a terem mais vontade. E sempre que a gente faz o que é bom para os outros, mais vontade a gente tem de fazer o que é bom. Isso é com os mandamentos em geral. Quanto mais certo a gente faz, mais vontade de fazer certo a gente tem. Quando eu começo a fazer coisa errada, quanto mais coisa errada, menos vontade de fazer o certo eu tenho. Então a gente precisa começar a fazer o que é bom, né? Para estimular. Então, por exemplo, ela dá um exemplo de brincadeiras, né? De fazer um caça-tesouro, de serviço. Elas amam caça ao tesouro. As crianças... Como que criança gosta de caça ao tesouro, né? Gente, eles são. Com tudo. Lá em casa, tudo eles querem caça ao tesouro. Não, direto. Caça ao tesouro, teatro, eles gostam. Eles começam a pegar, fazer o teatrinho de Natal. A gente gosta muito de fazer o teatrinho de Natal todo ano. Né? Que é do nascimento? Que é do nascimento de Jesus Cristo. Então, se eles vão lá pegar as cobertas, os negócios, e falar, acho que todo ano eu falo, eu quero comprar tudo certinho pra eles ficarem bonitinhos. Sim, mas não acaba sendo aquela coisa assim, sabe? Mas no final eles gostam, Aí, quando o meu terceiro filho, né, ele era menorzinho, ele fazia de conta que ele era o bebê, Cristo, né? Mas agora a gente tá bem grandinho, então tem que ter um boné. Eles pegam um boneco, um ursinho ali e vão fazendo. Mas eles pegam cabo de vassoura pra ser os pastores, sabe? Eles pegam a pá lá e faz de conta que estão
estão ali naquela parte, né, antigamente, assim, como se estivesse num sítio, assim, uma coisa assim, bem mais rústica e tal. E aí eu coloco aquela musiquinha também do nascimento, da atividade. Né? E assim, gente, e aí conforme vai a musiquinha, eles vão fazendo o teatrinho, né? Então assim, você não precisa fazer muita coisa, você coloca a música e agora, o que é? Agora é a parte, né, dos pastores, aí depois a estrela, aí até chegar, né, no momento do bebê. E, eu adoro, eu acho isso muito, muito assim, eu me divirto, sabe? Imagina porque a parte que eles mais gostam, porque aqueles cabos de vassoura, aí eles já começam a lutar, eles já começam a brincar. Já gente, calma, né? Muito bem, a segunda dica é envolva as crianças no processo. Então, deixa elas escolherem também como que elas querem ajudar. Joga isso para elas, então vai decidir fazer. As crianças amam criar, elas adoram ter as ideias. Então, deixa elas terem as ideias, né? Fala, olha, a gente vai fazer uma coisa de Natal em família, um serviço em família de Natal. Quais são suas ideias? O que vocês acham que vai ser divertido e legal fazer por outra pessoa? E elas têm muitas ideias boas. E você se surpreende com aquilo que... E assim, deixa o tempo em silêncio, deixa ela pensar. Isso. Pensa e a gente conversa amanhã sobre isso. Pensa e a gente fala de tarde sobre isso. Pensa em alguma coisa. Não queira uma resposta já. E aí, o que a gente vai fazer? Não, uma coisa assim, aquela pressão. Pressão. Não tô te pressionando. Fala logo, serviço, eu tenho tempo. Eu quero tomar banho, eu quero fazer comida. Né? E não só as ideias em si, mas as pessoas. Quem que vocês acham que a gente deveria ajudar? É verdade, né? Porque às vezes a gente escolhe e às vezes elas nem querem muito ajudar aquilo, né? Mas tudo bem. Ou elas vão falar de alguém que você nem imaginava. Ai, mãe, olha, sabe aquela senhora da portaria? Ou aquela senhorinha que fica lá fora? Ou aquele outro? Eu gosto, acho ele legal. A gente pode fazer alguma coisa pra ele, sabe? Exatamente. A gente se surpreende muito, assim. Então, olha que legal, né? Primeiro, a gente viu, o serviço tem que ser legal e estimulante. Segundo, envolver elas no processo, deixar elas escolherem, né, as ideias que elas tiverem. E o terceiro, liga o serviço ao Evangelho. Todo ato, conectar cada ato de serviço com a vida de Cristo, para que elas sempre se lembram que o ato de servir leva a Cristo. A Cristo. Né? Elas precisam relacionar. Qual que é o objetivo fazer principal? A conexão, né? De que tudo que a gente faz, no final... é por causa de Jesus Cristo. Sim, né? Quando Cristo lavou... O propósito de tudo isso é, né, Jesus Cristo. Exatamente. Toda boa ação, todos os tributos, tudo que a gente faz de bom leva a Cristo. Né? E aí a gente pode até esmiuçar mais. Mas em que sentido? Qual atributo a gente está trabalhando aqui? Com essa pessoa, o que seria e tal? E aí, aquela história que Cristo lavou os pés dos discípulos lá... incentivou ele a ser humilde, por exemplo. Então, o que a gente vai trabalhar aqui? A ser humilde nessa tarefa? Ou não? Ou sei lá, ajudar o outro a arrumar um negócio que quebrou e a gente está ajudando ele a ser autossuficiente. A gente tem que ensinar a relação também das virtudes que eles estão desenvolvendo. Porque eles vão ser mais... sábios no futuro, né? Eles vão saber reconhecer, interpretar o que eles estão fazendo, ter objetivos de vida, não é só fazer uma ação por fazer. Sim, né? E em casa, às vezes, eu peço para as crianças dar um tilt assim, aí eu falo, gente, olha só, o primeiro filho, mais velho, você vai recolher as roupas, ou vai pegar suas roupas e colocar lá no cantinho. Aí, o segundo filho vai pegar a louça, tipo, colocar ali no lugarzinho, deixar ela arrumadinha pra mamãe lavar. O terceiro filho vai recolher todos os sapatos que estão lá na porta e vai guardar. Por que fazer isso? Por que esse ato de serviço? Gente, primeiro, porque nós moramos na mesma casa. Né? A gente precisa lembrar as crianças disso. Não é só os adultos que têm as tarefas aqui. Vocês também moram aqui. A gente precisa se ajudar, a gente precisa lembrar as crianças que nós somos um time. Não é um competindo com o outro. Ainda mais quando tem muitos irmãos, né, a família é um pouco grande... Ou não, às vezes é um filho, pai e mãe, às vezes um fica competindo a atenção do outro, querendo fazer, né, chamar um pouco mais a atenção do outro.
E não precisa ser assim, a gente precisa lembrar que nós somos um time. Sim. Né? A nossa Temos família o mesmo é um propósito. time, a gente tem o mesmo propósito, a gente quer chegar no mesmo lugar, nós viemos do mesmo lugar, então assim, todo mundo mora nessa casa. A gente vai sim ajudar o outro. Ah, mas eu não quero fazer. A gente vai sim Ficar feliz ajudar pelo as pessoas. sucesso do outro. Exatamente. Né? Olha, fulaninho trocou de faixa. Né? Meu filho esses dias trocou de faixa, né? A do judô. Ai, que legal. Aí ele chegou em casa, nossa, Adiante, todo né? feliz, né? Aí os irmãos foram lá, nossa, que legal, você trocou de faixa, tal, Sim. isso, aquilo. E é importante também lembrar que às vezes os irmãos podem sentir inveja do outro, pelo sucesso do outro e tal. E aí a gente está trabalhando atos de serviço. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente sabe que dentro de casa está tendo esse tipo de problema, a gente pode tentar trabalhar isso com aquele irmão que tem esse problema de às vezes sentir uma inveja, né, e tal, e falar qual que é o seu ato de serviço, a gente pode trabalhar essa meta. Sim, exatamente. Né? Mas olha só, entendendo, percebi que o meu filho tá com um pouquinho de inveja um do outro. O que é inveja? A inveja nada mais é do que aquilo que você gostaria de fazer. Exato. E você não fez por algum motivo. Fez porque não conseguiu, ou porque não se sentiu incentivado, ou porque não se sentiu motivado. Então, assim, a gente precisa pegar esse fio da meada. Nossa, putz, meu filho tá com inveja. Ou eu estou com inveja do meu irmão. Alguma coisa assim. Por quê? O que ele também gostaria de fazer que talvez eu não esteja dando a oportunidade para ele fazer. Porque às vezes a gente coloca label, como é que se diz? Aqueles etiquetas nos filhos de que esse é assim, de taxar os filhos, esse é assim. Não, você não é o filho da matemática, você é o filho do português. Esse é o filho do serviço, esse é o filho... Sim. E tudo bem todo mundo ser a mesma coisa, não tem problema. A gente não precisa dividir os nossos... E a gente precisa entender que nós não somos juízes de falar você tá errado e você tá certo. A gente precisa conversar para que eles se entendam. Mas a gente precisa fazer essa mediação. Não dá pra também deixar, né? Vou deixar solta ali, vocês que se virem. Não, peraí, eu também não vamos ser assim, né? Não tô falando isso. Não me entendam errado, por favor. Não tô falando pra deixar as crianças lá livre, leve e solto. Não, de maneira nenhuma. Mas a gente precisa dar aquela orientação, aquela guiada pra entender. Peraí, não... Mãe, olha, né, eu não gostei que ele fez isso. Aí se você perceber que tem alguma coisinha de inveja, filho, o que você gostaria de fazer? O que te deixa feliz? Vamos pensar, vamos analisar isso e depois a gente vê o que a gente pode fazer para que você se sinta melhor, dá espaço. Porque às vezes tem filho que fala demais, que consegue se expressar de uma maneira que você fica assim, e tem aquele filho que ele é mais... Tem dificuldade. Ele tem mais dificuldade, ele fala mais baixinho, ele é mais calminho, mais tranquilo. Então, eu falo assim, gente, a maternidade, ela realmente veio assim pra fazer a gente entrar no eixo. Pra fazer a gente realmente entrar no eixo e falar, minha nossa, como eu posso ser melhor a cada dia? Porque quando a gente tem uma dificuldade, quando aparece aquela parede na nossa frente, né? Quando a gente encontra essa dificuldade, como é que eu vou ensinar meu filho a servir? Como é que eu vou ensinar a meu filho que ele não pode ter inveja do irmão? Ai, minha nossa, e agora? Não, e a gente fala, por exemplo, a inveja, os sentimentos, eles vêm, não tem problema a gente sentir o que sente, porque a gente não controla às vezes. Não, o negócio não tem como, como eu vou lidar com isso? Né? Sentir inveja. Como que eu vou fazer para ajudar o meu filho? Eu vou alimentar a inveja. É verdade. Ou eu vou tentar deixar ela de escanteio e alimentar outras virtudes. Né? Então, você está sentindo inveja? Eu sei, é difícil, realmente é difícil. Mas então vamos tentar deixá-la desnutrida, né? Vamos não alimentar a inveja e vamos ver o que a gente pode fazer para você não se sentir tão mal. Sim. Né? E começar a ressaltar as coisas que ela tem de bom. Se ela tem inveja, por que tem inveja? Então vamos trabalhar. Você quer fazer isso também? Então o que a gente pode fazer para que você também alcance? Né? Teve uma época em que os meus filhos, meu filho mais velho, ele queria ser goleiro. E aí ele fez a minha vida uma loucura, porque ele queria roupa de goleiro, ele queria negócio de goleiro, ele queria tudo de goleiro. Ficou fascinado por goleiro. Aí o irmãozinho dele começou a jogar bola também. Foi crescendo, aí ele tinha uns 9, o irmãozinho tinha uns 5, né?
E aí foi isso. Aí o que aconteceu? Ele ia pro jogo, né? Pra escolinha lá jogar o futebol dele, e eu levava todo mundo junto e ficava lá, né? Vendo todo mundo. E aí chegou uma hora que o meu filho mais velho falou: eu também vou te ensinar a ser goleiro, pra gente ser goleiro também. Que legal! E ele começou a querer, e o irmão mais novo começou a querer ser goleiro. Eu acho também, quando o irmão quer ajudar o outro. Então ele falou: eu preciso te treinar, porque você tá muito ruim aqui na sua... Tipo assim, gente, ele tinha, sei lá, 5, 6 anos, e o outro tinha 9, né? 8, 9. Ele falou: não, precisa treinar mais aqui, mais aqui. Mas ele foi ensinar. E ele foi ensinar. Viu? E aí, em casa, assim, eu acho assim que não é por maldade, mas eu acho que é mais por falta de conhecimento. A minha mãe era muito assim: não, esse filho é assim, esse filho é assim, esse filho é assim, sabe? Acaba criando aquela etiqueta, né, em cada filho, aquele label, o rótulo, né? Então, e eu sempre me preocupei muito com isso, porque a gente pode ser mais de uma coisa, a gente pode querer fazer a mesma coisa que o irmão, a gente pode querer fazer a mesma coisa que o fulaninho. Eu tenho tantas coisas dentro de mim que eu tenho vontade totalmente diferente uma da outra, e é normal. E às vezes pode ser igual, às vezes pode ser diferente. Né? A gente precisa entender essa necessidade de cada um e ser o que os nossos filhos precisam que nós sejamos para eles, né? Ajudar eles da forma como eles precisam da nossa ajuda, não fazer aquilo, porque eu não tive quando eu era criança, vou fazer isso por ele. Mas a realidade dele hoje é outra, a vida dele hoje é outra. Então, você precisa fazer o que ele precisa na realidade de hoje. Sim. Né? Pode ser que os nossos filhos, quando cresçam, falem assim: mãe, como é que você lidava com a internet, com o celular na igreja, na sacramental? Não sei. A gente era outros tempos, a gente tinha que se virar, né? Porque a gente não tem um precedente disso, né? Então, o que não tem precedente, às vezes a gente não sabe como agir. E é novo, né? E é isso, a gente precisa então incentivar os nossos filhos, né, a saberem lidar com seus sentimentos para que isso volte como atos bons. Ao invés criar de ambientes, fazer um ambiente apropriado para que a criança sinta a vontade de servir, sinta o desejo de servir e criar também situações positivas, né? Tem aquele advento, né, que faz, a gente tem comentado sobre advento aqui. Uma ideia também é que cada membro da família dê uma ideia do que fazer em cada dia. De ato de serviço, por exemplo. Se a gente quer reforçar muito o serviço, estimular a criança, é possível a criança aprender? A gente tem falado sobre isso agora, todo esse tempo. É possível. Uma das formas, no caso aqui do Natal, é estimular com isso. Quais são as suas ideias, né, que a gente falou? Vamos colocar isso num calendário? Cada dia vai ser a ideia de um. Criança ama calendário. Adora. Criança adora fazer qualquer papel. Gente, não precisa, eu vou lá fazer um quadro, comprar um quadro mega blaster. Não, faz uma coisa simplesinha, uma folha, junta uma folha na outra, faz uma coisa. Criança ama calendário. Ela ama saber da rotina, saber o que vai acontecer. Ela ama a organização. Ela ama isso. Se vocês colocarem em cada dia um saquinho de doce, alguma coisinha. Nossa, vai estimular muito isso. A hora que fizer, cada um já sugeriu o que quis, né? Aí está aqui. Agora, cada vez que a gente cumprir no dia o que fez, aí tira e dá o doce, ou dá o prêmiozinho da semana como um estimulante, como a bênção do ato que você fez, né? Sim. Fica mais gostoso, a criança vai ficar mais estimulada. Nossa, então, muito mais estimulada. Elas mais amam pegar, ticar o calendário, pegar a recompensa do calendário. Exato. E agora, eu vou fazer uma dinâmica com você. Ai, minha nossa. E essa dinâmica... Eu sou muito dinâmica. Não, você não vai ser. Eu acho que você vai se sair bem. Não é tão difícil assim. Porque a gente tem feito dinâmica de Natal aqui. O item obrigatório para fazer a dinâmica é usar o chapéu de Papai Noel. Então você pode pegar o chapéu para colocar, pra gente ficar com mais climinha de Natal, mais característico, que é uma brincadeirinha. E agora eu vou mostrar pra você qual que vai ser a dinâmica. Bom, a
dinâmica, então... Deixa eu botar meu negocinho aqui. A dinâmica, então, envolve as nossas bolinhas de Natal. Cada bolinha vai ter uma categoria de pessoas ou grupo de pessoas que você vai ter um tempo rápido para pensar. Chama tempo de serviço essa atividade, tá bom? Essa dinâmica. Tempo de serviço. O seu tempo de serviço. Como que você poderia ajudar, fazer um ato de bondade no Natal para esse grupo de pessoas ou esse tipo de pessoas, certo? Então eu vou colocar 30 segundos no cronômetro aqui, no timer, hein? Ela vai ter que pensar em 30 segundos como que ela pode ajudar, fazer um ato de serviço, uma sugestão de serviço no Natal para esse grupo de pessoas. Então vai, escolhe primeiro uma bolinha. Só puxar, né? Vai. Vizinhança. Ai, vizinhança, adoro, gente. Vizinhança. Vizinhança, peraí. Ai. Valendo 30 segundos. Gente, eu sempre entrego alguma coisa para os meus vizinhos, né? E eles adoram, assim, eles sempre retribuem, sabe? É muito engraçado. A gente nunca se vê, mas no Natal. No Natal tem alguma coisa. No Natal tem alguma coisinha. É sempre um cartãozinho ou um biscoitinho de Natal. É algo assim, bem simples. Muito Nada bem. demais. Ó, bem a tempo. De novo, escolhe outra bolinha. Deixa eu segurar aqui a fita. Vai. Deixa eu pegar essa vermelhinha. Uma verde, pega uma vermelhinha. Criativo? Como assim criativo? Você tem que inventar alguma coisa pra alguém, se tá livre. Atenção, valendo 30 segundos. Tem que Seja criar alguma criativo. coisa pra alguém? Criar alguma coisa. Criar alguma coisa de criativo. Ai, gente, eu sou criativa. Criar alguma coisa pra alguém. Uhum. Ah, eu gosto de calendário, né? Eu vou criar um calendário natalino pra alguém, assim. Calendário? Um calendário natalino. Muito bom. De Parabéns. coisas para fazer. Ó, então calendário natalino e o outro foi? Qual que foi o outro? Foi Vizinhas, fazer alguma coisa. um cartãozinho, um biscoitinho, um livro de Mormon, né? Um negocinho, uma coisa assim. Perfeito. Próximo. Tá indo bem, tá indo Eu tenho que fazer todos? É. Ai, gente, não Ah, sabia. qualquer coisa 30 segundos. Ah. Trabalho. Trabalho, atenção valendo. Como assim trabalho? Uma coisa... Alguém da equipe ou dentro do próprio trabalho. Um ato de bondade para o Natal no trabalho. Um ato de bondade. 15 segundos. Ai, senhora! Entregar chocolatinhos. Eles adoram receber chocolatinhos. Ah, dar um mimosinho. Chocolate, todo mundo. Já que é tão estressante o ambiente. Sim, né? entregar Ó, chocolate. 2 segundos, hein? Tá vendo? Próximo. Deixa eu ver aqui. Criança. Ai, crianças. Gente, tem Valendo. 1001 opções aqui, crianças. Fazer cartinhas, vários e vários desenhos e colocar embaixo da árvore. Escolher fotos que a gente coloca na árvore de Natal também, sabe? É muito legal. Não precisa fazer uma coisa assim, né, mega, uau. Fazer mas pra dar pra alguém? Imprimir uma fotinha da criança ou da família, enfim, e entregar, ó, coloca na sua árvore, né? Ah, sim, muito bem. Próximo. Ato de bondade para alguém. Comunidade. Valeu. Eu gosto dessa parte de comunidade, porque onde eu moro tem bastante pessoas, né? Como é um condomínio, então, assim, a gente acaba, né, tendo que conversar mais com as pessoas e tal. E, assim, eu adoro entregar coisinhas pro pessoal, assim, que tá ali em volta, sabe? De casa, assim, o pessoal da portaria que trabalha ali em volta. É a minha comunidade, acaba sendo, né, o meu bairro. Certo, muito bom. E o último? Como é que você vai servir o quê? Na família? Ih, isso é difícil. A família. Como você vai servir a família? Ai, gente, eu acho que servir a família é, primeiro... respeitando, né, a família, né? A gente precisa respeitar. Mas você fala de coisas, né? De pra coisas, fazer, de coisas, né? Fazer um doce que todo mundo gosta.
Ah, isso é bom. Que em casa eu já tenho doce que eu sempre faço no Natal. Muito bom! Muito bem, Saria. Parabéns, ó. Conseguiu cumprir os requisitos dentro de 30 segundos. Tá vendo? Você é preocupado. Deu tudo certo. Se você quiser fazer essa dinâmica com as crianças em sua casa, em família, na primária, vai ser super legal. As crianças vão adorar ter ideias de como servir cada grupo de pessoas, né? E ainda elas vão poder compartilhar com outras pessoas, espalhar aí as ideias e a luz, né? Onde quer que elas estejam. E se vocês forem fazer e quiserem gravar e postar nas suas redes sociais, não se esqueçam de marcar a Central das Escrituras Kids. Nós temos Instagram, TikTok, nos sigam lá, inclusive. E esse vídeo também, se vocês gostaram, compartilhem, curtam e se inscrevam no nosso canal, tá bom? E nós vamos, então, terminar o nosso podcast, né? Dizendo que as crianças, elas entendem o real significado do Natal quando a gente ensina. E a gente ensina através do nosso exemplo, através dos próprios ensinamentos que a gente dá, fazendo essas coisas, né, que a gente conversou o podcast todo. Elas são altamente estimuláveis para o mal ou para o bem. Então, que a gente possa usar isso para o bem, com muita abundância. Porque lá fora, eles têm abundância de influências ruins. Então, que o nosso lar seja o contrário. Uma abundância de ensinamentos bons, de oportunidades boas, de vivências boas. Que eles tenham memórias que sejam eternizadas e que levem eles a quererem também fazer isso com as suas famílias, né? As crianças querem ser boas, elas têm esse desejo, né? Elas já nascem com a empatia. Exato. E ele diz que servir é um ato eterno. A gente tem que fazer sempre, né? Então, que isso possa estar enraizado no nosso coração. E lembrar que é muito mais prazeroso, a alegria está em dar e não receber. Receber também é bom, mas o dar é muito maior. E a gente só sabe quando vive. Quando a gente realmente coloca isso em prática, a gente vai ver que o dar é muito maior do que receber. Em várias camadas, né? Então, e não se preocupar em querer receber de volta, né? Isso. Eu acho que no Natal a gente pode ter essa tranquilidade de realmente fazer sem ter aquela preocupação de, será que ele vai ser grato pelo que eu fiz? Exatamente. Faça e entregue nas mãos do Senhor. Exatamente. Então, esse é o desafio. Que tal começar hoje? Que tal começar agora e não deixar para depois? Né? Faça isso com a sua família. Crie uma tradição nova. Experimente o verdadeiro dom de dar. Para que vocês também possam receber a alegria imensa que é servir ao próximo. Então, eu queria agradecer. Muito bom, obrigada. A presença da Saria, que foi excelente, né? Eu que agradeço. Teve tanto a contribuir. Nossa. Foi muito gostoso, né? Muito obrigada. Conversar. Obrigada mesmo pelo convite. Imagina. Pra gente poder... Que bom encontrar pessoas assim e poder disseminar o que a gente compartilha, poder espalhar, né, esse sentimento bom, as coisas boas que a gente gosta de fazer e ainda mais com as crianças. Sim. Né? Eu acho que mais do que nunca agora, a relação adulto-criança, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser enxergada. E as pessoas estão começando a enxergar mais isso, né? Exato. E no Natal isso fica muito mais, né, significativo. Muito, muito mais. E possamos ser mais como Cristo, né? Para que a gente possa estar mais próximo do céu. Perto das crianças, a gente sempre vai estar mais próximo do céu. Então é isso. Não se esqueçam que semana que vem nós temos um novo episódio do Pod Kids especial de Natal, onde a gente vai trabalhar o tema Histórias e Presentes, a magia do Natal. Então, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e também de compartilhar esse vídeo e curtir. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo. É dando que se recebe. Beijo!